Marcos capítulo 1, a partir do verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pombo sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrada. Todos nós gostamos de história, e isso é algo natural do ser humano, gostar de história. Antigamente o povo contava as histórias que passavam dos mais velhos para os mais novos. Hoje em dia nós temos histórias mais modernas, como filmes de cinema e seriados no Netflix e coisas do gênero. E são histórias que prendem a nossa atenção. São histórias que você pega determinados seriados e maratona 15 temporadas por 20 episódios, e quando você vê, você já passou 12 anos de sua vida e você estava só assistindo seriado. Porque são histórias cativantes, são histórias que guardam a sua atenção e que prendem você. E você fica e assiste e não vê o tempo passar. Recentemente, acho que anteontem, assisti com os meus filhos o filme que saiu do Rei Leão. Rei Leão, para aqueles que são da minha idade, assistiram um desenho em 94, se eu não me engano. 93, 94. E agora, em 2019, 15 anos depois, Rei Leão virou filme. E está lá, a mesma história. A gente chora no mesmo lugar, né? Fala assim: já sei onde que eu vou chorar, e já está chorando antes de acontecer a tragédia do Rei Leão. Mas são as histórias que fascinam. A gente assistiu o Aladim. O Aladim, que era desenho, lá atrás se tornou filme novamente. E são histórias que são recontadas de tempo em tempo. Se você for ver quantos Godzilla saíram, e Godzilla é a mesma história sempre. Quantos Rambo saíram, quantas invasões de alien em Nova York não tem, quantos super-heróis que são os mesmos super-heróis que a gente viu e está aí. E são histórias que são recontadas e recontadas. Eu quero falar hoje sobre um livro, que é um livro muito específico para nós, que é a história da Bíblia. E eu quero que a gente pense somente a Escritura, mas o que a Bíblia nos conta? O que a Bíblia fala para nós hoje? E o primeiro ensinamento que a gente tem é que a Bíblia nos conta a história de Jesus. A Bíblia não é um livro, ou não são 66 livros separados, mas é um único grande livro que conta uma única grande história. É um livro que conta a história de como um Deus, na sua infinitude, em todo o seu poder, em todo o seu amor, graça e misericórdia, manda o seu único filho no meio do pior povo possível, para que esse filho morresse e esse povo pior fosse salvo, fosse absolvido.
E essa história começa lá em Gênesis. Deus cria todas as coisas extremamente bonitas, extremamente belo, fala, joinha, tudo é muito bom, está perfeito, isso é fantástico. E Deus fala para o homem, eu só quero de você uma única coisa, que é a coisa que Deus ainda requer de você hoje, porque a Bíblia não se contradiz. Então o que Deus queria de Adão lá no Éden é exatamente o que Deus quer de você hoje, obediência. E Deus fala, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Você tem todo o resto da criação para aproveitar, mas dessa árvore não coma. E o homem, querendo ser autossuficiente, querendo não precisar de Deus, ele fala assim, tá bom Deus, até aqui foi, mas eu não preciso mais de você, eu sou autossuficiente. O homem então resolve desobedecer a Deus. E com a desobediência entra a morte, entra o sofrimento, e entra tudo que tem de ruim hoje neste mundo. Nós que fomos criados em imagem e semelhança de Deus, estamos distorcidos. A nossa imagem e semelhança de Deus está distorcida. Isso é fácil para quem tem óculos, quem usa óculos igual eu. Sem o óculos a gente vê todo mundo embaçado, né? Com óculos Full HD, certo? Então é exatamente isso. Nós éramos Full HD, mas por causa do pecado e da queda, estamos todos distorcidos na imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não é pego de surpresa. Não foi uma... enganei você, Senhor Deus. Não foi. Não foi uma pegadinha do malandro. Mas Deus tinha um plano em tudo isso. E lá em Gênesis 3:15, Deus fala, eu vou mandar o Messias que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ferir ele, mas não é uma ferida de morte. É só uma ferida, por isso que a ferida é no calcanhar. É uma ferida que ele vai voltar à vida. Claramente a vontade para Cristo e morreria na cruz, mas depois seria ressuscitado dos mortos. Mas não para por aí. A grande história de Jesus, ela é profetizada por toda a vida. Olha no seu texto em Marcos capítulo 1. O texto começa assim, verso de número 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui a gente percebe que o Evangelho não é o Evangelho de Marcos. Não é o Evangelho desse aqui. Não é o Evangelho de Lucas. Não é o Evangelho de Mateus. Mas é o começo do Evangelho de Jesus Cristo. E Evangelho significam boas novas. As boas novas são que Cristo veio e morreu para pagar seus pecados na cruz. As boas novas são que eu e você estávamos condenados nos nossos pecados, e Cristo então nos livrou disso. As boas novas é que eu e você éramos mortos, e Deus foi lá e nos trouxe a vida, porque um morto não pode voltar a viver do nada. É necessário ter uma ação externa aí. É fácil você fazer isso, quer ver? Você pega algum aí que você não gosta e mata ele. Pelo menos dá um choque nele para ele parar o coração. Para ele voltar ao coração, ele tem que ter uma ação externa, um outro choque, para que o coração volte a bater. Eu e você estávamos mortos nos nossos pecados. O morto não faz nada, ele só apodrece. Mas então Deus vem e nos traz a vida novamente. Essa é a grande história de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que Marcos está apresentando aqui. É o Evangelho de Cristo. Qual é esse Evangelho? Que Ele veio. Mas por que? Como Ele veio? Antes dele veio alguém que preparasse o seu caminho. Verso número 2 diz assim, como está escrito em Isaías: eis que envio meu mensageiro na sua frente,
o qual preparará o seu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem suas veredas. O primeiro ensinamento é que a Bíblia nos conta a respeito da história de Jesus. Em Gênesis falava do Messias, mas você vai para Gênesis 22, onde Abraão tem que sacrificar Isaac. E na hora que ele pega o cutelo, Deus fala para Abraão: não sacrifique, porque o cordeiro vai morrer no lugar. E o cordeiro morre no lugar de Isaac. Só que se você caminha até Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, Deus fala para cada família de israelita matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo do Senhor passasse por sobre a terra do Egito, o sangue do cordeiro salvaria aquelas pessoas. Mas se você caminha para Isaías 53, fala que o cordeiro seria moído por Deus naquela cruz, e pelos seus ferimentos físicos nós seríamos sarados espiritualmente. Mas se você caminha para João capítulo 1, verso 29, o Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. E Cristo morre naquela cruz para que nós fôssemos livres dos nossos pecados. Mas aí está a beleza, ele não fica morto naquela cruz. A grande história não acaba na morte, mas acaba em Apocalipse capítulo 5, onde fala que digno é o Cordeiro de pegar o livro e abrir o selo, porque ele foi morto e comprou para Deus todo tipo de pessoa, todo tipo de língua, nação, povo, raça, cor, tamanho. Então o Cordeiro foi vitorioso. Essa é a história que conta. Mas como isso acontece? Isso acontece porque Deus é um Deus de infinito poder. Marcos cita aqui no verso 2 e 3, Isaías capítulo 40. E desde já surgiu um livro do Dr. Martin Lloyd Jones, chamado O Deus Suficiente. São, se não me engano, nove pregações em Isaías 40. Isaías 40 começa falando assim: consolem o meu povo, consolem o meu povo. Fica tranquilo, os pecados de vocês já foram pagos. Começa assim. Mas como? Jesus não tinha chegado ainda. Mas aí ele estava apontando para Jesus: fica tranquilo, os pecados foram pagos. E logo depois ele fala: então eu vou mandar um mensageiro que vai na frente, e ele vai anunciar no deserto a salvação. Por isso então suba dos montes de Jerusalém e proclame o Evangelho. É isso que Isaías 40 fala. Fale o mais alto possível, que a boa nova de salvação está aí para quem quiser escutar. E como isso acontece? Porque esse Deus tem uma majestade grande. Isaías 40 fala que esse Deus é um Deus que consegue pegar o oceano e medir com as conchas da sua mão. Você vai pensar nisso? Pensa eu e você no mar lá. Pensa você lá no mar pegando conchinha de água e jogando num balde. Quanto tempo você vai conseguir medir o oceano fazendo isso? Esse é o tamanho do Deus infinito. Ele fala: se você acha que o homem é poderoso porque tem poder, exércitos, dinheiro e coisas do gênero, para Deus esse homem é a última gota de um balde de água. Para esse Deus esse homem é um último pó que fica, que você não consegue varrer. Para Deus não passam de meros gafanhotos. São extremamente pequenos. A Bíblia nos conta a grande história de Jesus Cristo. A história que Cristo veio para salvar os seus. O segundo ensinamento que o texto nos traz, a partir do verso número 4, a Bíblia nos conta também a história da redenção.
verso 4 em diante de Marcos capítulo 1. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com a água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. A Bíblia nos conta a história da redenção. Jesus é aquele que faz a redenção. A redenção é um processo onde eu e você somos livres do nosso pecado, livres da nossa dívida, livres do nosso pecado. Apóstolo Paulo em Romanos vai falar exatamente isso, fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Então aqueles que estão em Cristo Jesus não são mais condenados por isso. Há uma transferência de culpa aí. É o que a gente chama de justificação. A justificação é um processo onde eu e você, perante Deus, nós somos culpados dos nossos pecados. Então, se eu e você chegarmos lá perante o trono de Deus, e Deus vai pegar aquela listinha de pecados e desenrolar assim, pela lista eterna de pecados. Eu vou lá, pastor Paulo fez isso, interminavelmente. Aí o que acontece? Cristo toma o lugar do pecador. E então Cristo paga essa lista de pecados. Em compensação, eu recebo a santidade de Cristo e me torno agora filho do próprio Deus. De maneira que quando eu chegar perante Deus, Deus me declara como santo e não como pecador. Mas não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. Lembra que eu falei que Deus requer de você a mesma coisa que Ele queria de Adão? Obediência. E o que Ele requer de Cristo? Obediência. E Cristo foi obediente e obediente até a sua morte e morte de cruz. Por isso que Cristo consegue pagar os pecados das pessoas, porque Ele não pecou em momento nenhum. Então Cristo paga os seus pecados. Mas o texto nos mostra algo interessante. Falando que João Batista, ele pregava arrependimento de pecados. Significa que eu e você temos que nos arrepender dos nossos pecados. E arrependimento implica em duas coisas: mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir. Se você pensava em pecar, pare de pensar dessa forma. E se você fazia isso, deixe de fazer. Então você se arrependeu dos seus pecados. São as palavras no original que vão mostrar isso. São as duas formas: mudança de mente e mudança de atitude. Se você continua fazendo, é porque você não se arrependeu plenamente do seu pecado. Ah, mas eu vou pecar sempre? Sempre não. Porque você tem agora o Espírito Santo que te ajuda a lutar contra o pecado. Você, uma vez ou outra, vai cair, porque a nossa natureza já é tendente ao pecado, claro. Mas eu e você temos o Espírito Santo que nos ajuda na batalha diária contra a tentação, contra o pecado. E então João prega batismo de arrependimento. Nós temos no final dessa parte do texto, onde João fala: vem alguém que é muito mais poderoso, e eu batizei vocês com água, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo.
João Batista, ele simplesmente falava: filho, vai em paz, os seus pecados são perdoados. E isso mostra exatamente o porquê a Bíblia conta a história de Jesus, ou a história da redenção. A redenção só é possível porque nós nascemos em pecado, nós nascemos devendo. Estava ensinando um casal, chegando lá em Montes Claros agora, que a ideia é a ideia da conta no banco, onde você abre a conta no banco e a conta já nasce com negativo. E você fala assim: vou trabalhar para quitar. Só que um mês você passa trabalhando, os juros do banco quadriplicou a sua dívida. E você nunca vai conseguir pagar essa dívida. Não com o seu dinheiro. E você não tem amigos porque o seu amigo também abriu conta no mesmo banco. Então é necessário alguém que abra uma conta no banco e que não tenha déficit no banco. Essa pessoa que nasce sem déficit no banco é Jesus Cristo. E ele não só nasce sem déficit, mas ele nasce com crédito. E o crédito dele paga a dívida daqueles que Deus deu para ele. Então o processo de salvação, ele é todo de Deus para a humanidade. A humanidade só passa a responder depois que Deus atua na vida das pessoas. Antes disso, não tem como a humanidade responder positivamente a Deus. Mas então o texto continua no verso número 9 e nos traz o terceiro ensinamento. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Chegamos no ápice da história. A Bíblia conta uma história, a história de Jesus. A Bíblia conta a história da redenção. E a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui nós temos a palavra de Deus se tornando carne, tal como eu, como você. Mas tem detalhes importantíssimos e o que eu acho mais fantástico do texto. A gente tem o verso 9, Jesus veio de Nazaré da Galileia, então ele é batizado por João no Rio Jordão. Isso para mim é algo fantástico. O dia que eu entendi esse texto, eu falei assim: Deus é muito mais amoroso e gracioso do que a gente pensa que é. Porque a gente fala assim, Deus ele é gracioso. Por que ele é gracioso? Porque ele me salvou e pagou meus pecados. Joia, tá certo. Mas vamos entender como isso aumenta aqui. E esse aqui é o filé mignon do texto, é a picanha com gordura do texto, é a batata frita, sabe? É a pizza de calabresa, é o tchan. Como isso aqui é bonito? Por quê? A pergunta que eu faço é: por quê Jesus Cristo é batizado em arrependimento de pecados, se Jesus Cristo não pecou nenhuma vez? Se o batismo de João era para arrependimento de pecados, e Cristo é Deus e não pecou nenhuma vez, por que Cristo é batizado em arrependimento de pecados? Você já pensar nisso? E a resposta é que Cristo não apenas paga o seu pecado, mas como Cristo se arrepende dos pecados que eu e você não nos arrependemos plenamente. E Ele faz isso no nosso lugar. Vou dar um exemplo. Sabe aquele seu pecado de estimação? Aquele seu pecado que você guarda escondidinho lá, alimenta ele escondido para ninguém? O pecado de estimação, aquele que você sempre faz, não conta para ninguém, continua fazendo? E aí você vem na igreja e fala: confessa, Senhor, me perdoa. Aí você chega em casa e faz o pecado de novo. Aí você vem para a igreja, confessa, aí volta e faz de novo.
esse pecado de estimação. Todo mundo tem ele. Esse pecado de estimação que você diz que se arrepende, mas volta a praticar ele, Deus se arrepende plenamente no seu lugar. Jesus é batizado por João aqui exatamente para isso. Que ele não apenas paga o seu pecado, mas ele se arrepende pelos pecados que você não se arrependeu. Você faz um pecado e fala, eu me arrependi, continua fazendo, mas Cristo se arrepende plenamente por isso. Quer um exemplo? Vamos lá. Uma coisa que tem que tomar cuidado, mas qualquer coisa, a bucha está no Adailton mesmo, né? Então, vamos pensar aqui comigo. Um exemplo prático. Pensa no homossexual. Certo? Pessoas têm atração por outras do mesmo sexo. Então essa pessoa aceita Cristo, se converte, mas tem atração por pessoas do mesmo sexo. É algo que ele vai lutar diariamente na vida dele ou dela. Ele vai lutar com isso diariamente. Ele sabe que é errado, as escrituras escondendo que é errado. Ele entende isso, ou ela entende isso. E então lutam com isso diariamente. E vão lutar com isso diariamente até a sua morte. Até a sua morte. Ou até a volta de Cristo. Esse tipo onde falar, eu sei que é errado, mas em determinado aspecto acaba caindo em pecado, o próprio Cristo se arrepende plenamente do lugar. Entende? Esse é o objetivo de Cristo ter sido batizado em arrependimento de pecados. Os pecados que eu e você não nos arrependemos por completo, o próprio Cristo se arrepende do nosso lugar. E aí veja como o amor de Deus é grande por nós. E veja o quanto nós somos gafanhotos perto de Deus. Porque Deus, na sua infinitude, resolve escolher fulano X e Y, que mora em Iporá ou Montes Claros, que não é nem capital de Goiás, é o interior de Goiás, e escolhe lá caboclos como eu e como você para serem salvos. E a grande questão é, o que a gente tem para oferecer para Deus? Nada. Mas Deus escolhe. Deus então fala, eu vou salvar. Deus manda o seu único filho para se encarnar em uma carcaça corpórea, sofrer frio, calor, fome, sede, ser chicoteado, amassado, cuspido, escarnecido, ser morto, ser traído pelos seus melhores amigos, ser largado para trás, para pagar um preço que é seu e meu. E não para só por aí. Além disso, Ele trabalha no meu e no seu coração, para fazer com que a gente entenda que somos pecadores, gera em nós arrependimento, nos dá fé, que é dom gratuito de Deus. E a fé que Deus nos dá é exatamente a quantidade necessária para que você acredite em Jesus Cristo. Ou seja, se você tem fé em Cristo, foi Deus que te deu, e por mais que seja pequena, você vai ser salvo, porque a fé é exata para você ser salvo. E então, a partir daí, você passando a responder a Deus em obediência. Ou seja, o que a gente fez para ser salvo? Nada. É Deus que faz tudo o tempo inteiro. Inclusive prepara as boas obras para nós fazermos. É o próprio Deus que prepara. A Bíblia nos conta uma grande história,
a história de Jesus, a história da redenção. A Bíblia é a palavra de Deus. Voltar para as Escrituras era o que era necessário na época da Reforma Protestante. Voltar para as Escrituras é o necessário para nós hoje. O texto fala que ao Jesus, depois que ele é batizado e que o Espírito desce, Deus Pai fala assim: este é o meu filho, eu me agrado dele, porque este é aquele que vai livrar o mundo dos seus pecados. Isaías 53 fala que Deus Pai se agradaria de moer Jesus naquela cruz, mas depois estariam felizes por ver o fruto do seu penoso trabalho. Estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Temos nas nossas mãos a própria palavra de Deus, que conta essa história fantástica de como um Deus extremamente grande e poderoso se preocupa com gafanhotos que moram em Goiás, se preocupa com gafanhotos que habitam essa terra e ama esses gafanhotos ao ponto de entregar o seu único filho para salvar a vida desses gafanhotos. Nós possamos entender isso. Para entender isso, você tem que ler as Escrituras. Somente as Escrituras são a palavra de Deus. Somente as Escrituras contam essa linda e boa história. Nós possamos entender isso, que nós, como gafanhotos, fomos salvos pelo amor de Deus derramado em nós na cruz do Calvário. E isso está registrado para que eu e você nunca esqueçamos. Hoje nós conseguimos comprar Bíblias por R$4, R$3. Mas tiveram muitas pessoas antes da gente que morreram por causa das Escrituras, que morreram para você ter isso no salão. Para finalizar, eu vou contar a história de um rapaz, que nós gostamos de histórias. Um jovem rapaz chamado William Tyndale. William Tyndale era um estudioso. Resolveu traduzir a Bíblia para o inglês, um pouquinho depois da Reforma. William Tyndale era um cara de mente fantástica, pelo que lemos, porque ele aprendeu grego em 2 meses. E para os irmãos terem ideia, a gente faz 2 anos de grego no seminário e não sai falando nada. E o cara em 2 meses aprendeu o grego original. Entende? E foi traduzido o original. E traduziu o Novo Testamento inteiro. Como na Inglaterra era proibido pela Igreja Católica ter as línguas a Bíblia na língua inglesa, William Tyndale foi perseguido e ele viveu fugindo uma média de 20 anos da vida, fugindo e traduzindo as Escrituras. Em uma dessas fugas ele tinha traduzido a Bíblia por completo, o Novo Testamento por completo. E numa dessas fugas eles pegaram a tradução completa. Lembra, não tinha pendrive para ele sair carregando, tinha backup, não dava para subir a Bíblia para a nuvem e baixar lá depois. Pegaram o Novo Testamento traduzido completo e queimaram. Sabe o que ele fez? Desanimou? Falou: não, vou traduzir tudo de novo. E traduziu tudo de novo. E depois de ter traduzido o Novo Testamento, 2 anos depois, ele falou assim: vou corrigir o que eu errei na tradução. E corrigiu mais de 5.000 palavras que ele achou que tinha traduzido errado. Depois ele foi para a Alemanha estudar com um rapaz chamado Martin Lutero para aprender hebraico.
para traduzir o Antigo Testamento. E continuou sendo perseguido. E passou a vida inteira fugindo. No final de sua vida, depois de ter traduzido as Escrituras para o inglês, na chamada Bíblia Tyndale, foi traído e foi morto de maneira violentíssima. Mas a Bíblia Tyndale é exatamente 80% do que a gente tem da versão King James hoje. A King James, que é uma das Bíblias mais conhecidas lá fora, veio da Bíblia Tyndale. 80% é a tradução dele. 80% das Bíblias. E ele passou a vida fugindo, para que eu e você tivéssemos uma Bíblia como essa. As pessoas lutaram para que eu e você tivéssemos uma Bíblia como essa. A grande questão é, e aí vem a aplicação, eu e você estamos lendo as Bíblias que nós temos? Irmão, se você abre me chamei Google Play aí, seu como é que é da Apple lá, Apple Store, você acha trocentas versões de Bíblia. Você acha a Bíblia de tudo quanto é jeito que você quiser. E não precisa pagar. A questão é, está fazendo diferença? Comecei falando que os grandes avivamentos vieram por pregação expositiva, sequencial da Bíblia, do começo ao fim. A questão é, os nossos crentes estão dentro da Bíblia hoje? E os irmãos sabem a resposta. Porque nós temos pessoas que dão um trismo. Nós temos pessoas que estão comprando lote no céu, que pagam boleto. Nós temos pessoas que compram o cajado de Moisés, água do Rio Jordão, pedaço da roupa de Jesus. Nós temos crentes que são supersticiosos, que chegam e falam assim: pastor, jogaram macumba em mim, o que eu faço? Entende? Aí eu não vou passar ali que tem um gato preto para cruzar meu caminho. 7 anos já dá. Tem que ler as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Feche os olhos, vamos orar.